Olá, boa noite, tudo bem? Saudações. Meu nome é Gregório Araújo, eu sou professor da Universidade de Brasília e vice-presidente da IGS Brasil. Como parte das atividades da IGS Brasil, nós temos os nossos webinars, que são nossos seminários online, e que a gente pretende fazer anualmente. E essa noite a gente tem a honra de ter o professor Enio Palmeira como palestrante. Como moderadora, nós temos a engenheira Juliana Rainer, que é engenheira de produção civil pela UFTPR e mestra pela UFPR em geotecnia. Atualmente ela está no Canadá, fazendo o seu doutorado em engenharia geoambiental na Queen's University, pesquisando performance a longo prazo de geossintéticos aplicados a aterros sanitários. A Juliana também é atualmente a diretora da Associação Canadense de Geotecnia, na seção de Kingston, Ontário, Canadá, e membro da IGS Young Members, da IGS Brasil e da IGS do Núcleo da América do Norte, no Comitê Job Shadowing. Eu, então, agradeço a presença de todo mundo, agradeço a parceria com a Geotecnia Brasil, a disponibilidade do professor Enio e a disponibilidade da engenheira Juliana. Passo, então, a palavra para a Juliana. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria começar nosso webinar de hoje, primeiro agradecendo todo mundo que está aqui conectado com a gente depois de um dia longo de trabalho ou de estudos, e estender essa gratidão mais do que especial ao professor Enio, que aceitou vir aqui 7 horas da noite, compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Então, hoje nós vamos ouvir o professor Enio falando um pouquinho sobre soluções sustentáveis em solos reforçados com geossintéticos. Se vocês tiverem alguma pergunta durante o nosso webinar, gente, escrevam nos comentários que eu vou estar aqui anotando para perguntar para o professor Enio no final, tá? Então, o professor Enio Marques é professor titular da Universidade de Brasília, ele é engenheiro civil pela UFRJ, mestre pela COP UFRJ e teve o seu PhD pela University of Oxford. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, conferido pela Presidência da República, e pesquisador nível 1A do CNPq. Ele também é editor do periódico Geosynthetics International e é um Associate Editor do Geotextiles and Geomembranes e do Canadian Geotechnical Journal. Ele também é um membro honorário da International Geosynthetic Societies, a nossa IGS, e recebeu diversas premiações e honrarias no país e no exterior. Ele também pesquisa e leciona sobre geossintéticos em aplicações geotécnicas e geoambientais há mais de 45 anos e possui mais de 400 livros, trabalhos e capítulos de livros publicados sobre esse tema. É uma honra para mim estar aqui apresentando o professor Enio para vocês, então agora eu passo a palavra ao professor Enio. Inicialmente, obrigado, Juliana, pelas palavras gentis. Eu queria inicialmente agradecer à IGS Brasil pelo convite para fazer essa apresentação, que é intitulada Soluções Sustentáveis em Solos Reforçados com Geossintéticos. Então, esse slide, ele sumaria aí o conteúdo da apresentação. A gente começa com uma breve introdução, apresenta alguns exemplos de sustentabilidade de obras em solos reforçados com geossintéticos. Depois a gente aborda mais a parte de reforço de solos marginais e de materiais alternativos de construção, em estradas não pavimentadas, com solos finos e resíduos de construção de demolição reciclado, estradas pavimentadas, com solos marginais, reforço de rejeito de mineração de ferrovia e estrutura de contenção, muros reforçados, construídos com resíduos de construção de demolição reciclado, colunas granulares, também com RCD encanizado, né? Interação entre geossintéticos e RCD em particular, e ele termina com alguns comentários finais. Então, os geossintéticos, existem um número variável de produtos geossintéticos com diferentes funções também numa obra geotécnica ou geoambiental. Por exemplo, drenagem, né, quando a gente quer conduzir de uma forma disciplinada um líquido em um maciço, como barreira, quando a gente quer proteger o maciço contra algum poluente ou evitar a perda de algum líquido importante,
na proteção do terreno, por exemplo, em obras de controle de erosões, como elementos de filtro, em substituição, por exemplo, aos tradicionais filtros de areia, como reforço para reforçar um maciço, como elemento de separação, quando eu quero evitar a contaminação de um material mais nobre, pelos finos oriundos, por exemplo, de um subleito mais pobre, e como enrijecimento, né? Também para enrijecer o maciço e melhorar, por exemplo, o seu desempenho. Bem, então, vamos ver alguns exemplos de sustentabilidade de obras com geossintéticos. Geossintéticos podem prover soluções sustentáveis, mesmo quando a gente utiliza materiais convencionais de construção. Então, por exemplo, no caso de um muro reforçado, né, que a gente só consegue manter essa geometria aqui do terreno devido à presença dos elementos de reforço, a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação, que foi um estudo aqui do Frickner e coautores, entre duas soluções de contenção. Uma solução convencional, com muro de concreto, de gravidade, e uma solução em um muro reforçado com geossintético. Os dois muros com a mesma altura e com os mesmos materiais aí, utilizados, né, no solo. Então, eles compararam diferentes parâmetros de impacto ambiental para cada uma das soluções. Eles observaram reduções importantes devido à utilização da solução com geossintético, por exemplo, cerca de 80% de redução, por exemplo, na emissão de gases que contribuem para o aquecimento global, também mais de 70%, por exemplo, no consumo de energia não renovável, de energia renovável, e outras reduções importantes quando a gente, digamos assim, utiliza a solução em solo reforçado com geossintético em vez da solução em muro de concreto convencional. E no outro exemplo, Daniels e coautores, eles compararam 3 soluções de estrutura de contenção: um muro de gravidade concreto, um muro de peso, um muro de concreto tipo flexão e um muro reforçado com geossintético. Também é mesma altura nos 3 casos e mesmo solo sendo utilizado nos 3 casos. E em termos de consumo de energia em função da altura do muro, né, energia consumida para construir o muro, por exemplo, no caso do muro reforçado, o consumo de energia foi bem menor do que nas 2 soluções com muros de concreto. E também, em termos de quantidade de CO2 emitido pela atmosfera, também uma quantidade muito menor emitida no caso do muro reforçado com geossintético do que no caso dos outros 2 muros ali construídos em concreto. Agora, um outro exemplo aqui também, em comparação às soluções com os geossintéticos. Primeiro, aqui numa estrada não pavimentada, um estudo recente do professor Jorge Zorn e coautores, em que eles comparam, primeiro, uma situação de estrada não pavimentada sem o reforço de uma geogrelha. Então, eu teria uma altura aqui de 90 centímetros. Já no caso, com o reforço, eu posso reduzir essa altura para 40 centímetros. E aqui um outro exemplo, uma aplicação de recapeamento, em que o recapeamento, a camada de recapeamento sem reforço, teria 127 milímetros de espessura, já com reforço de geogrelha eu teria uma espessura menor, 76 milímetros. E aqui, novamente, a redução de emissão de CO2, né, em toneladas por faixa por quilômetro, né, de via. No caso da estrada não pavimentada, se eu utilizo a solução com reforço de geogrelha, eu reduzo em torno de 45% a emissão de CO2. E no caso da obra de recapeamento, com a utilização da geogrelha, eu reduzo aí em torno de 32% a emissão de CO2 para a atmosfera. Então, os geossintéticos, eles, mesmo com solos, materiais de construção convencionais, eles provêm soluções mais ambientalmente amigáveis. Bem, então essas soluções com geossintéticos podem ser mais amigáveis ainda ao meio ambiente se com eles a gente conseguir realizar a utilização de solos que não seriam normalmente utilizados no mundo geotécnica ou materiais alternativos de construção. Então, por exemplo, vamos começar com aplicações em estradas não pavimentadas. Primeiro, quais seriam as funções de um geossintético numa estrada não pavimentada? Por exemplo, separação, como eu comentei anteriormente, né? Evitando aí a contaminação do material mais nobre e ativo pelos finos provenientes aí do submeio.
O elemento de reforço também acaba provendo uma distribuição de tensões mais favorável para o subleito, por isso tem um aumento da capacidade de carga do subleito. E à medida que o reforço se deforma, eu tenho aqui o que a gente chama de efeito membrana, ou seja, o tracionamento do reforço, gera essas forças de tração, cujas componentes verticais dificultam a continuidade do afundamento aqui, por exemplo, da roda de um veículo. E se o reforço também tem a função de drenagem, ele acelera o adensamento do solo mole, o caso de uma estrada saturada, por exemplo, e também acelera o ganho de resistência do material de subleito. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, de utilização, um exemplo antigo, mas é interessante, de utilização de um solo marginal numa estrada não pavimentada. Essa obra foi realizada lá na Baixada Fluminense, no Rio, né, sobre uma argila orgânica, muito mole, com resistência não drenada em média da ordem de 10 kPa. Ela foi submetida a tráfego de veículos pesados e o reforço utilizado foi um geotexto, um tecido com uma massa diária de 300 gramas por metro quadrado. Aqui já não seria o tipo de reforço mais indicado para essa obra, mas é o único tipo de reforço que a gente tinha na época. Está falando de uma obra ali no início dos anos 80. Né? Foram ensaiados ou foram investigados diferentes tipos de instalação do reforço, e o material de aterro também não era um material recomendado, porque ele tinha cerca de 66% de grãos passando na peneira 200. Né? A gente para estrada pavimentada, a gente utiliza um material de aterro mais nobre. Mas a utilização desse material aqui, não recomendado, certamente economizava material mais nobre e até mais valioso ambientalmente para a construção do aterro. Aqui uma imagem durante a execução de um dos trechos experimentais dessa estrada. Então, foram estudados 6 sessões experimentais. Na primeira, se utilizou o reforço somente sobre a plataforma da estrada, uma forma de economizar no comprimento do reforço, mas, obviamente, isso podia comprometer as condições de ancoragem da camada de reforço. As seções S2 e S3 foram seções de referência, sem reforço. Né? A seção S4, com reforço ao longo de toda a base do aterro. Na seção S5, também o reforço ao longo de toda a base, mas com as extremidades dobradas para aumentar a ancoragem. E na seção S6, se tentou maximizar o máximo possível para as condições locais, as condições de ancoragem do reforço. Então, as extremidades aí foram ancoradas em estacas cravadas, estacas de madeira cravadas no solo mole. Muito bem, a instrumentação dessa pesquisa consistiu em perfilômetros de recalque, quando digo recalque, ao longo da base da estrada, extensômetros magnéticos instalados no topo da camada de argila, extensômetros magnéticos no reforço geotêxtil para medir deformações no reforço, e também, ao final do período de monitoramento, se fez o controle da altura de cada seção daquelas, para verificar, né, a altura final necessária para a estrada manter o fluxo de caminhões que passavam sobre ela. Só aqui alguns recalques, alguns resultados, né? Primeiro, em termos de perfis de recalques ao longo das fases aí das sessões experimentais. Né? Então, a curva vermelha é o resultado para a seção S2, sem reforço, em que a gente observa aqui um afundamento bastante intenso aqui sobre uma das trilhas de roda dos caminhões. Isso também aconteceu na seção S3, que também era sem reforço, mas aconteceu de uma forma mais intensa ainda, a ponto de ter inutilizado a instrumentação. Então, a seção S3, sem reforço, acabou sendo abandonada por causa disso. A seção S1, essa curva azul, ela apresentou, em geral, recalques um pouco menores, mas também uma certa tendência a esse afundamento localizado. Isso é uma consequência aí da falta de ancoragem, né, mais eficiente pelo menor comprimento, menor largura do reforço. Já as seções S5 e S6, a gente observa perfis de recalque mais uniformes, digamos assim, e recalques menores do que no trecho sem reforço. Ao final do experimento, como eu comentei antes, foram feitos furos nas estradas para determinar
as alturas dos aterros em cada seção experimental e ver o quanto houve de redução na altura da estrada em relação à estrada sem reforço, né? Então, mesmo a seção S1, com coragem mais deficiente, conseguiu reduzir quase 10% o consumo de material de aterro. Já a seção S4, S5 e S6, a redução variou de 15% a 20%, 23% no consumo de aterro. Então, mesmo com o aterro que não seria o mais indicado para esse tipo de obra, e com reforço que também não seria o mais indicado, se conseguiu, digamos assim, um desempenho bom da estrada e com economia no material de aterro. Então, aqui um outro exemplo também, ainda em estradas não pavimentadas, só que agora utilizando, né, um ensaio em grande escala, que foi na dissertação de mestrado da Ivone Gomura, na UNB, e aqui o modelo, né, de uma escala 1:1 de uma estrada não pavimentada, com aterro, em que o aterro foi construído por resíduos de condições de demolição reciclada. Então, reforço aqui posicionado na base do aterro e o subleito com CDR de 4%. E era aplicado um carregamento cíclico, né, para simular o efeito do tráfego de veículos. Só que as propriedades dos solos envolvidos, né, além do resíduo de poluição e demolição, foi utilizada também uma brita para efeito de comparação, né, entre os desempenhos dos materiais, aqui as propriedades dos materiais em termos de 85, né, densidade dos grãos, peso específico, seco dos materiais, índice pós-telefone, abrasão Los Angeles, os dados aí relativos à granometria, principalmente, do material de subleito, material fino, e dos materiais utilizados como aterro. As geogrelhas testadas foram 3 geogrelhas, né? A geogrelha 1, ela tinha uma rigidez de tração de 1.500 kg por metro e abertura de 30 por 30 milímetros. Já a geogrelha 2, com a rigidez de tração de 260 kg por metro e abertura de 20 por 20 milímetros. E a geogrelha 3, com a rigidez de tração de 130 kg por metro e abertura de 40 por 40. Então, se variou não só o tamanho das aberturas da grelha, mas também a rigidez da tração aí nos ensaios que foram realizados. Só que alguns resultados, primeiro, ensaios sem reforço, tá? Em termos de deslocamento vertical daquela placa de carregamento, em função do número de ciclos de carga. Então, a curva vermelha é o resultado do aterro para a estrada construída com brita e a curva azul com o resíduo de construção e demolição. Então, um desempenho aqui um pouco melhor, né, em termos de redução de deslocamento, menor deslocamento verticais para a brita, mas os dois materiais atingindo um deslocamento superficial na estrada de 25 milímetros, aproximadamente o mesmo número de ciclos de carga, por de 1.700 ciclos de carga. Bom, agora um resultado de ensaio reforçado com aquela geogrelha G1, né? Também em termos de deslocamento vertical, em função do número de ciclos de carga, a curva vermelha, o resultado com o aterro da estrada em brita, e a curva azul com o aterro em resíduo de construção e demolição. A gente observa que os 25 milímetros de afundamento superficial foram atingidos, no caso da brita, em torno de 22 mil repetições de carga. E no caso do resíduo de construção e demolição, em torno de 55 mil repetições de carga. Então, aquele Traffic Benefit Ratio, que é definido como o número de repetições de carga, no caso reforçado, sobre o número de repetições de carga, no caso sem reforço, para o mesmo afundamento superficial da estrada. Então, você atingiu um PDR da ordem de 15, um valor bastante elevado, mostrando, inclusive, a viabilidade da utilização do resíduo de construção e demolição, né, por material de aterro de estrada não pavimentada, reforçado. Tema de perfil de recalque da superfície do solo do subleito, né, na interface entre o aterro e o subleito, as curvas vermelha e preta são para a brita e para o resíduo de construção e demolição, né, uma situação sem reforço. E as curvas azul e verde para as soluções com brita e RCD, mas no caso reforçado, e aqui ainda com o número de repetições de carga ainda relativamente pequeno, né, 1.600
de 30 repetições de carga, mostrando aí também a redução de recalque promovidas na solução com reforço. Agora, um outro exemplo, também de estradas não pavimentadas, sobre um trabalho de Jardim e condutores, também um ensaio em grandes dimensões, né? Só que eles utilizaram uma geocélula como elemento de reforço. Eles ensaiaram 3 materiais de aterro, né? Um solo, que eles usaram, um agregado de concreto reciclado, que seria essa curva azul aqui, em termos de granulometria, e um agregado natural, que seria essa curva verde, um material mais gravoso do que os outros dois. A composição do resíduo de construção e demolição consistiu aí, né, de cerca de 35% de concreto reciclado e 45% de material, né, um solo fino. E aqui uma imagem da geogrelha preenchida com RCB durante um dos ensaios realizados. Então, alguns resultados, em termos de recalque permanente, né, nos perfis da estrada, em função do número de ciclos de carne, a curva vermelha é o resultado do ensaio sem geocélula, certo? A curva laranja com solo, mais fino, né, com geocélula, e a curva verde com o agregado natural sem geocélula. Então, o solo mais fino, né, com a geocélula, o comportamento se assemelhou, digamos assim, ao do agregado natural sem reforço, né, sem a geocélula. E aqui também em termos de recalque permanente, em função do número de ciclos de carga, a curva azul seria o agregado de concreto reciclado sem geocélula, a curva verde, o agregado natural sem geocélula, e a curva azul com agregado de concreto reciclado com geocélula. Então, mostrando também o bom desempenho, o melhor desempenho com o uso da geocélula e também utilizando, nesse caso, resíduo de construção e demolição reciclado. Eu vou ver agora um exemplo, no caso de uma estrada pavimentada. Isso aí foi parte da tese da professora Nina Rezende, da UFG, e que foi orientada pelo professor Zé Camargo de Carvalho, em que foram construídos trechos experimentais numa rodovia próxima aqui a Brasília, em que a seção de referência foi a seção que costumeiramente é utilizada, né? Em que o pavimento consistiu de uma mistura de solo fino com rocha britada, na proporção de uma parte de solo fino para 4 de rocha britada. As outras seções investigadas, uma teve o solo fino melhorado com 2% de cal, numa outra seção, o solo fino, mas com um geotexto abaixo da capa asfáltica. Essa outra seção aqui, o pavimento tinha um geotexto na base, né, como elemento de reforço. E essa última seção, ela tinha todo o pavimento envelopado com geotexto impregnado com asfalto. A ideia aqui era manter a umidade do solo de pavimento constante, ou seja, constantemente uma situação não saturada. Aqui algumas imagens durante a construção dos trechos experimentais, na instalação do geotexto, aqui numa das seções, a impregnação do geotexto por emissões asfálticas, e aqui alguns tipos de ensaio que foi realizado como parte da pesquisa, por ensaio fabricado com placas, né, sobre o pavimento. O solo de subleito é um solo fino, típico ali da região, né, liquidez de 47%, elasticidade 12%, 96% passando na peneira 200, classificação pela PBR, né, A75, classificação pelo sistema unificado, MH, e o CBR desse material, solo fino, né, ensaio do laboratório com inundação, CBR 17%. Já as propriedades do solo de base, né, além do solo fino, aqui a mistura solo-cal, né, 52% de liquidez, né, percentagem de cada material, a mistura de solo fino com rocha britada, aquele material de referência, né, obviamente um material de melhor qualidade, e a classificação de cada um desses materiais, também aqui segundo PBR, Sistema Unificado, e no caso do solo fino também pela classificação NCP. Tudo bem. E continuação dos materiais utilizados como base, né, as densidades específicas
secos máximos do solo fino misturado com caule, do solo fino misturado com rocha abritada, umidades ótimas, expansão e CDR, também para os 3 materiais que foram utilizados aí como base. Então, alguns resultados, primeiro, em termos de ensaio de placa, né, obtendo aí o modo de reação do solo de base para a pressão de 560 kPa. Né? Então, aqui o resultado do modo de reação em função aí da seção que foi ensaiada. Então, a gente observa aqui para 2 tempos, né, em que os ensaios foram realizados. Um foi ao final da construção dos trechos experimentais e o outro 4 anos após a construção, né, com 4 anos em serviço ali da rodovia. Então, o que a gente observa, né, se a gente olha aqui a seção de referência, as seções com o geossintético, né, na capa, na base, no envelopado, apresentando aí comportamentos semelhantes à seção de referência, mesmo se utilizando um solo fino, né, como material aí de construção. Foram realizados também ensaios com pressão pêncil, né, na base do pavimento, aqui a solução com solo chemical e as soluções utilizando geossintético também ao final da construção e após 4 anos em serviço, que também se observa um comportamento semelhante, né, entre seções com solo fino e geossintético em relação à seção com solo fino melhorado com cal. E aqui também ensaios de Liga Benkman, né, um módulo retonalizado a partir do ensaio de Liga Benkman, aqui a seção de referência, com solo de rocha abritada, e os resultados para seções com solo fino com cal e seções com solo fino e geossintético, geotêxtil. Né? Também, mesmo tipo de desempenho, né? Desempenho semelhante em termos de módulo para as seções com solo fino e geossintético, né? Particularmente após 4 anos em serviço. E essas seções estão lá até hoje funcionando bem, pelo menos até a última notícia que eu tive delas. Que mostra aí também a viabilidade de utilização de um material marginal combinado com geossintético. Também aí em termos de ensaio, aqui também de Liga Benkman, né? Agora em termos de deflexão ao longo da distância, a mistura aqui de solo e rocha abritada, a curva vermelha, né? E um pouco de um deslocamento aí vertical para as seções com geotexto na base envelopando o pavimento, né? Isso ao final da construção. Mas após 4 anos em serviço, os resultados são bastante semelhantes para todas as seções. Né? Muito bem, vamos ver agora a utilização também de um material alternativo, só que agora num pavimento ferroviário. Isso foi na ferrovia Vitória-Minas, em que a companhia Vale tinha interesse em avaliar a possibilidade de utilização de um material de sublastro alternativo. Então, para isso foram construídas seções experimentais da ferrovia, né, com essas características geométricas aqui, e a finalidade era avaliar a possibilidade, então, de utilização de um material de sublastro alternativo. Isso foi a tese de doutorado do Gilberto Fernandes, também aqui na UNB. Solos envolvidos no problema, o material de sublastro alternativo consistiu de 50% de solo local misturado, né, a 25% de resíduos de mineração fino e mais 25% do material de sublastro convencional. E o solo de subleito da estrada foi uma areia sulto-arenosa, né, com 16% de argila, com CDR de 67%, e um modo de deformação de 100 megapascal. Aqui, esse gráfico mostra as curvas volumétricas dos materiais, né? A curva azul é a curva volumétrica do lastro, a curva preta, a curva volumétrica do sublastro convencional, tradicionalmente utilizado pela Vale, e a curva vermelha do sublastro alternativo, para ver que ele é bem mais fino, assim, do que o material de sublastro convencional. O reforço que foi utilizado foi uma geogreira com abertura de 30 por 30 milímetros, confeccionada a partir de filamentos de poliéster revestidos com uma capa de PVC. Resistência à tração de 65 kg por metro, deformação à tração de 10% e rigidez à tração de 520 kg por metro. Aqui uma imagem, né, de uma das sessões experimentais, durante o ensaio de Liga Benkman.
aqui uma imagem da superfície do pavimento, aqui a instalação de instrumentação no pavimento, e aqui também a mesma imagem durante o ensaio de Gabet, em que as locomotivas acabaram sendo utilizadas para fazer o ensaio. E é importante frisar que o mesmo tráfego de trens que passava pela ferrovia era obrigado a passar pelos trechos experimentais. Então, os trechos experimentais recebiam as mesmas cargas e a mesma intensidade de tráfego de trens que a ferrovia vitoriana. Muito bem, as sessões que a gente vai discutir aqui, as sessões que foram estudadas, foram 4 sessões, em que a seção de referência, a CS1, ela foi construída com uma carga de sublastro convencional. E a seção S2 e S3 foram construídas com sublastro alternativo, com reforço jogreiro na base ou no topo, e a seção S6, somente com sublastro alternativo, ela foi construída para efeito de comparação entre desempenho. Vamos ver alguns resultados. Primeiro, também ensaio de Viga-Benton, em que a curva vermelha é o resultado para a seção de referência, com sublastro convencional. E as curvas pretas são para seções com sublastro alternativo reforçado com jogreiro, mostrando um desempenho semelhante ao da seção com sublastro convencional, então um pouquinho melhor, né? E a curva verde é o resultado para a seção com somente o sublastro alternativo, né? Mostrando deslocamento bem maiores, como era de se esperar. Então, a presença das camadas de reforço, no final, ela acabou melhorando o desempenho desse material alternativo como sublastro. Foram medidas deformações horizontais também na camada de sublastro. Esse gráfico mostra aí a variação das deformações em função do número de eixos de trens, né, passantes, em que as maiores deformações foram observadas para a seção com somente o sublastro alternativo, né, se esperar, seguida aí da seção de referência, com sublastro convencional, e menores deformações horizontais na seção S3, reforçada com jogreira aqui no topo. Isso aí é uma evidência daquele efeito de enrijecimento, né? Aquela função de enrijecimento que restringe então a movimentação lateral do material devido à presença aí da camada de reforço. Uma observação importante também foi referente à quebra de grãos do lastro, né? Então, isso foi medido também com parte da pesquisa, e esse gráfico aqui mostra a percentagem de grãos que quebraram no lastro em função do tempo ou do número de eixos passantes ali de vagões, né? O que se observou o quê? Que uma maior quebra de grãos ocorreu na seção de referência, com sublastro convencional, seguida aí da seção com somente o sublastro alternativo, e menor quebra de grãos nas seções com sublastro alternativo reforçado com jogreiro. Então, isso tem uma repercussão econômica importante, né? Porque a gente reduz os custos de manutenção do pavimento ferroviário na medida que a gente pode espaçar mais no tempo as operações de manutenção do pavimento. Muito bem, aqui um outro exemplo de combinação de reforço geossintético com rejeito de mineração. Aqui é uma estrutura, né, na BR-381, né, em que é uma estrutura por altura total tinha cerca de 28 metros, sendo 18 metros construído com a técnica de solo reforçado. Só que o elemento de reforço aqui, no caso, foi um geotexto não tecido, com massa por unidade de área de 600 gramas por metro quadrado, e espaçamento entre reforços de 0,2 a 0,4 metros. E o material de aterro utilizado nesse trecho reforçado foi um rejeito de minério de ferro, com de 30% a 40% passando na peneira 200, uma percentagem relativamente alta de finos, né? E essa estrutura está lá, infelizmente não tem dados de instrumentação dela, mas ela está lá se comportando bem já há 22 anos, né? Que mostra aí também a possibilidade de combinação de resíduos de mineração com reforço geossintético. Tem agora a utilização de resíduos de construção e demolição reciclados, né? No caso de muros reforçados,
o Eder Sanson, na tese de doutorado dele, também na UNB, ele construiu 2 muros experimentais, com 3,60 metros de altura, né, sobre o solo poroso, colapsível, aqui de Brasília, né? E os muros foram instrumentados com medidores de deformação nas camadas de reforço, células de tensões totais para medição de tensões horizontais e verticais, e em quilômetros junto ao pé do muro. E tinha-se também marcos para medição de deslocamentos na face do muro e recalques aqui ao longo do topo do muro. E a novidade aí, no caso dessa pesquisa, foi a utilização de resíduos de construção e demolição reciclados como material de aterro para esses muros. Bem, aqui uma vista geral dos muros ao final da construção, o muro 1 reforçado com geogrelha desse lado, e do outro lado o muro 2 reforçado com geotexto não tecido. Os muros foram construídos no antigo campo experimental de geotecnia da UNB. Aqui um detalhe mais da face dos muros, né? Um muro reforçado com geogrelho e a face do muro reforçado com geotexto não tecido. Muito bem, e por a gente ser comum, aqui o caso de solos colapsíveis aqui em Brasília, é comum problemas em estruturas de contenção. Por exemplo, aqui, ó, trincamento em faces, aqui uma estrutura em solo reforçado, né, que a gente observa trincas aqui na face devido ao colapso do solo de fundação em período chuvoso, né, o que é comum em Brasília. Isso acaba causando problemas como esse aqui, um recalque diferencial entre o tabuleiro da ponte ou do viaduto e o aterro de encontro, né? Então, problemas desse tipo são comuns aqui em Brasília, nesse recalque diferencial. E aqui um exemplo, um viaduto importante aqui em Brasília, no final do eixo monumental, em que a estrutura de contenção aqui para o aterro de acesso é um muro de gravidade de concreto. E lá se observou, né, um recalque diferencial entre o aterro de encontro do viaduto e a superfície da pista do viaduto, dorme de 70 centímetros. Isso obriga o pessoal de tempos em tempos colocar massa asfáltica aqui para permitir a continuidade do tráfego de veículos. Então, por conta desse tipo de ocorrência comum em Brasília, a gente estudou isso também nos muros do Éder, né? A gente construiu piscinas de inundação para, digamos assim, realçar ou maximizar os recalques das estruturas devido ao colapso do solo de fundação. Então, na base dos muros havia uma camada drenante, então essas piscinas permitiam então, a infiltração de água no solo de fundação para realçar o colapso estrutural desse solo e para a gente ver o que acontecia com as estruturas de contenção devido a esse colapso. Os materiais utilizados, né, o resíduo de construção e demolição, aqui os dados algumas propriedades geotécnicas, B85 de 15, né, B10 de 0,032, pH de 8,9, com pH relativamente elevado, peso expressivo 17,8, ângulo de atrito 41 graus e coesão 6 kPa. Os geossintéticos utilizados como reforço, número 1 foi uma geogrelha confeccionada de poliéster com abertura de 20 por 20 milímetros, resistência à tração de 20 km por metro, rigidez à tração de 300 km por metro e deformação na altura de 12%. Já no número 2, o reforço foi um geotexto de polipropileno, com resistência à tração de 24 km por metro, rigidez à tração não confinada de 15 km por metro. Só que quando esse geotexto está confinado pelo SED, né, a rigidez da tração pode variar de 160 a 280 kN por metro, dependendo da tensão vertical atuante. E isso 280 aqui próximo aos 300 aqui da geogrelha. E deformação máxima de tração de 70%. Bem, a instrumentação dos muros consistiu de estrangueiros colados, né, na geogrelha, que mostra um esquema dessa colagem, e pelteiros fixados ao geotexto, no caso do muro 2. Células de tensões totais, para medir tensões horizontais e verticais, em quilômetros no pé dos muros, e foi feito também medição de deslocamento na face e no topo do muro.
Vamos ver alguns resultados aqui, primeiro em termos de perfis de recalques na superfície do muro. Isso um ano após a construção. Então, aqui, os muros já tinham passado pela primeira estação chuvosa em Brasília. Então, aqui o recalque aparece normalizado pela altura do muro. Então, a gente observa que um perfil de recalque bem uniforme no caso do muro 2, reforçado com geotexto, e não tão uniforme e com recalques maiores no caso do muro 1, reforçado com geogreto. Isso se deveu ao fato de que, posteriormente, se observou que o solo de fundação abaixo do muro 1 era um pouco mais colapsível do que o solo de fundação abaixo do muro 2. Então, esse recalque máximo aqui junto ao pé do muro atingiu os 180 milímetros, né, 18 centímetros, nesse espaço de um ano. Já após aquela inundação induzida do solo de fundação, o perfil de recalque do muro 2 continua bastante uniforme, o do muro 1 não uniforme e com recalques maiores também, né? E aí com acréscimo de mais 80 milímetros de recalque devido àquela inundação induzida lá pelas piscinas. Então, um recalque total em relação ao final da construção de em torno de 25 centímetros, 26 centímetros. Então, isso explica, né, esses danos que ocorrem com frequência em estruturas de contenção aqui na cidade de Brasília, quando o projetista desconsidera esse colapso do solo de fundação por umedecimento, né, em época de chuva. Muito bem, e do ponto de vista de magnitude de valores, os valores de locamentos são semelhantes aos que têm sido observados em muros com aterros convencionais. Tá? Agora, em termos de deformações nos reforços, aqui pegando, por exemplo, a camada de reforço aqui, número 3, certo? Que é a deformação ao longo do comprimento do reforço, e não se observou grande variação nas deformações na geogrelha de reforço do muro 1. Também não se observou grandes deformações grandes variações, deformações no geotexto do muro 2. Né? Isso antes e após a inundação. Então, no caso aí, a inundação não afetou de forma importante, né, as deformações no reforço. Também valores de deformações observados típicos daqueles medidos em muros com solos convencionais, né, que o material já tem. Os deslocamentos da face dos muros. Né? Aqui também o perfil, deslocamento das faces, deslocamento aqui também normalizado pela altura do muro, né? E aqui no caso do muro 1, aí se observou um certo aumento de deslocamento horizontal da face após aquela inundação induzida no solo de fundação. Já no muro 2, os deslocamentos da face praticamente não variaram com a inundação do solo de fundação. Isso pode ser explicado porque o muro 2 apresentou aquele perfil de recalque bem uniforme. Então, ele afundou meio com um bloco rígido, né? Então, não era de se esperar realmente deslocamentos adicionais na face por conta da inundação, do lado do solo de fundação nesse caso. E também deslocamentos de face típicos aí, ou semelhantes aos observados com aterros convencionais. E temos agora deslocamentos horizontais do solo de fundação, aqui no caso, um ano após a construção, a curva preta é para o muro 1, a curva vermelha para o muro 2, né, devido a valores inclinômetros, deslocamentos um pouco menores do que o muro 2, mas o deslocamento máximo semelhante para os dois muros, um ano após a construção. E após a inundação, houve um aumento de deslocamentos horizontais, né, como se observa esses valores, mas também um pouco menos aqui de deslocamento para o muro 2, mas o deslocamento máximo também semelhante nos dois casos. Certo? Então, esses resultados mostram, né, a viabilidade de utilização de resíduos de construção e demolição como material de aterro em muros reforçados. E uma observação que aqui no aterro sanitário de Brasília, cerca de 70% do resíduo que chega lá são resíduos de construção e demolição, que eles acabam ocupando espaço, né, no aterro sanitário que poderia ser ocupado por materiais mais importantes, né,
para estar em um roteiro sanitário e o resíduo de construção poderia ser melhor empregado em obras geotécnicas pela cidade. Bem, vamos ver agora a utilização de resíduo de construção e demolição no caso de colunas granulares encamisadas, né? A solução de estabilização de aterros com colunas granulares é uma solução antiga, uma solução convencional, mas essa solução tem um inconveniente, que é quando a coluna granular recebe a carga oriunda do aterro, ela tende a embarrigar na superfície devido ao baixo confinamento do solo mole de fundação, certo? Isso reduz a eficiência do sistema, né, na redução dos recalques do aterro. Já a presença da camisa, uma camisa de geotêxtil, por exemplo, ela minimiza esse embarrigamento. Então, com o encamisamento da coluna granular, eu consigo um melhor desempenho desse tipo de solução. Então, aqui foi um experimento realizado na tese do Lima, ao Cochile, por exemplo, pelo professor Gregório, em que ele ensaiou modelos em grande escala, né, de colunas granulares com e sem camisa. Aqui um esquema de ensaio, né, que o solo mole ficou instrumentado, com células de tensões, pesômetros, e se aplicava a carga aqui no topo das colunas granulares. As propriedades aí do material de reforço, né, foram usados 3 geotextos como elementos de camisa das colunas, com resistência de atração variando de 8 a 30 km por metro, deformação máxima de 15% a 22%, e rigidez de atração de 53 a 120 km por metro. Então, esses valores, quando colocados na influência da escala do modelo, né, isso dá valores aí típicos em reforços reais, em condições de protótipo. E os materiais de enchimento das colunas, além do resíduo de construção e demolição, também se utilizou areia e brita, né, para efeitos de comparação, e aqui são mostradas aí algumas propriedades geotécnicas desses 3 materiais. O ângulo de atrito, por exemplo, bem semelhante, né, 41, 43 e 42 graus, para os 3 materiais, e o ângulo de latância também semelhante para os 3 materiais. Já o solo mole tem um limite de PD de 60%, né, um índice de compressão e de expansão, esses valores aqui, e uma resistência não drenada de 5 kPa. Esse gráfico mostra as curvas granulométricas dos materiais envolvidos na pesquisa. A curva vermelha é o solo mole, a curva marrom é a curva da areia, utilizada na coluna de areia, e as curvas verde e azul são da brita e do resíduo de construção e demolição. Então, propositalmente, tem praticamente a mesma curva granulométrica, para se ensaiar, pelo menos em mesmas condições do ponto de vista de granulometria. Então, alguns resultados em termos da prova de carga, resultados aqui de recálculo em função da carga aplicada no topo da coluna. Então, a curva preta é a curva para a coluna de areia, azul para a coluna de brita e a vermelha para a coluna preenchida com resíduo de construção e demolição reciclado. Então, ali, assim, a curva do resíduo de construção e demolição performando um pouco mais, mas a resistência máxima semelhante nos três casos. Né? Agora, quando a gente compara a capacidade de carga de uma coluna convencional, ou seja, sem camisa, com a coluna encamisada, a gente tem esses resultados aqui para a carga máxima. Que a coluna convencional, com uma capacidade de carga bem menor, né, do que as colunas encamisadas, aqui com os 3 geotextos. Né? E não se observando também grandes diferenças na coluna encamisada com RCD, em relação aos outros 2 materiais, mas um ganho de capacidade de carga bem significativo aqui em relação à solução convencional, sem camisa de geossintético. As colunas granulares, elas também têm uma função associada, que é a drenagem. Né? São materiais drenantes, aqui com geossintético, o geotexto, no caso, funcionando também com elemento drenante e com elemento de filtro. Então, esse gráfico aqui mostra a variação, né, do excesso de cloropressão em função do tempo para 2 pesômetros, um mais próximo aqui da coluna, 50 mm de distância, e o outro a 250 mm de distância. Então, a gente observa aqui a dissipação de cloropressões, né, ocorrendo relativamente rápido, né,
ao longo do tempo, devido também a essa capacidade drenante das colunas granulares. Bem, um aspecto aí que também é interessante a gente estudar, é para dimensionar estruturas em solo reforçado, utilizando geossintéticos e resíduos de condições de demolição, é a interação entre o solo, ou esse resíduo de condições de demolição, e os reforços. Só que um tipo de ensaio que pode ser realizado são ensaios de arrancamento. Então, aqui foi a tese do Rodrigo Pierosan, também aqui no UNB, em que ele realizou ensaios de arrancamento de grandes dimensões, né, também com diferentes materiais de aterro. Essa foto mostra uma imagem do equipamento durante um dos ensaios. E aqui os dados dos materiais que ele utilizou nos ensaios. Ele utilizou como material de aterro um solo laterítico, que é um material mais fino, né, pelas características geométricas, tem material também, né, em certa plasticidade, e materiais mais granulares, digamos assim, uma areia oriunda também de condições de demolição reciclada e uma areia tradicional, uma areia convencional, assim, aqui no Brasil. Ele fez ensaios com reforço de tipo tira, né? Geotiras, por exemplo. São comumente utilizados em obras tipo terra armada. Né? Então, ele ensaiou tiras metálicas convencionais, com ressalto, né? E também geotiras, são tiras poliméricas, né? Poliéster envoltos numa capa de PVC. Né? E aqui alguns resultados que ele obteve em termos de carga de arrancamento, carga máxima, em função da pressão vertical aplicada no topo do solo. Né? Então, como era de se esperar, o solo laterítico mais fino, aqui o resultado da tira metálica, o solo laterítico mais fino, como era de se esperar, apresentou cargas de arrancamento menores. Mas já a areia convencional e a areia reciclada apresentavam resultados semelhantes. Né? E aqui os resultados de ensaios para aquelas geotiras. Também o solo laterítico com resultado mais baixo, né, em termos de carga de arrancamento, mas a areia reciclada e a areia convencional apresentando resultados semelhantes de carga de arrancamento, mostrando também a boa interação entre aquelas geotiras e a areia reciclada de resíduos de condições de demolição. Outros resultados com ensaios também de arrancamento foram a dissertação de mestrado do Heber Santos, né, professor da UFG, lá na USP São Carlos. Também utilizou um equipamento de arrancamento de grandes dimensões. Aqui as propriedades do solo que ele utilizou, né, um solo assim, mais convencional, uma areia, né, e também RCD, de condições de demolição recicladas. Aqui as propriedades dos materiais, né, em termos de granulometria, percentagem de material passando na peneira 200, são relativamente altas para o solo, né, parâmetros de limpidez, plasticidade, umidade ótima, ângulo de atrito dos materiais, coesão, certo? Dos materiais envolvidos nesses experimentos. O reforço que ele utilizou foi uma jubelha, também confeccionada em poliéster, com licença de tração, dependendo da direção, né, do rolo ou transversal ao rolo, de 61 km por metro ou 30 km por metro. Deformação máxima de tração de 13% e aberturas de 30 por 20 milímetros. Então, aqui alguns resultados que ele obteve em termos de coeficiente de aderência, né, entre o solo, os materiais de aterro e os reforços. Então, os resultados para a areia, para 3 tensões verticais utilizadas no ensaio, para o solo, né, e para o resíduo de condições de demolição. Então, a gente observa que, se a gente comparar aqui os resultados tanto para a areia quanto para o LCD, a gente observa que os resultados para o LCD foram até ligeiramente melhores do que o material em areia, né, que seria o material assim, mais indicado para esse tipo de solução de contenção. Bem, outro aspecto interessante é a possibilidade de dano mecânico ao geossintético, né? O resíduo de condições de demolição, às vezes, tem elementos bem graúdos, isso pode provocar danos no elemento de reforço. Isso também foi estudado por Barbosa e por autores, né, em ensaios em geogregas,
né, que as duas jogreiras ensaiadas, uma confeccionada em PET e outra em polipropileno, e que as propriedades mais relevantes da jogreira, abertura de 25 por 25, no caso da de PET, 15 por 15, na de polipropileno, resistência à tração, dependendo da direção ensaiada, maior ou igual a 35 km por metro ou 20 km por metro, de 15 km por metro e 24 km por metro, aqui no caso de polipropileno. Rigidez da tração, de 20 km por metro e 15 km por metro, e deformação máxima menor que 10%, no caso da jogreira de poliéster, e também menor que 10% no caso da jogreira de polipropileno. E os ensaios foram feitos no campo, né, que são amostras das jogreiras ensaiadas, e se lançava o resíduo de condições de demolição sobre essas amostras, depois ela compactado, né, o resíduo sobre as amostras, e posteriormente a compactação era também, as seções eram submetidas ao tráfego de caminhões, né, carregados, caminhões pesados. Então, assim, eram exumadas depois amostras da jogreira para se fazer ensaios para avaliar a perda de resistência. Né? Aqui dados do OECD ainda, faixas granométricas, né? Observe que tem grãos aqui com B85, aí do ano até de mais de 10 milímetros. Né? E aqui o método de compactação que foi utilizado. Foram estudados dois tipos de compactação, um com placa vibratória e outro com rolo vibratório. Né? Então, a placa vibratória que é com peso 1,2, força centrífuga desenvolvida de 20 kN, frequência de vibração 98, e profundidade máxima atingida pela compactação de até 30 centímetros. Então, o rolo vibratório, peso de 12 kN, força centrífuga desenvolvida de 15 kN, frequência de vibração 98 Hz, e profundidade de compactação variando de 15 a 30 centímetros. Bem, então, eles tiveram resultados, frente a resultados, eu vou tomar aqui o mais importante, que seria o fator de redução devido ao dano mecânico provocado à jogreira. Então, o fator de redução seria definido como a resistência à tração da jogreira no estado virgem, dividido pela resistência à tração da jogreira danificada, certo? Então, por exemplo, aqui as condições em que ela foi danificada, né? Após a instalação, né? Se a compactação foi com placa ou se a compactação posterior foi com rolo. Então, aqui os fatores de redução obtidos, né, para a jogreira de poliéster e a jogreira de polipropileno, com um valor aqui sendo obtido para polipropileno 1,54. Já nas ensaios em que houve, né, o tráfego de caminhões pesados após a compactação com rolo, os fatores de redução atingiram aí 1,44 e 1,65, né? Ou seja, uma redução em torno de 40% a 30% na resistência à tração, que são valores de fator de redução, assim, também observados para outros materiais de aterro. Né? Então, não foi nada assim fora do que é tipicamente observado, também mostrando aí uma boa resistência, pelo menos dessas jogreiras, ou desses sintéticos ensaiados, ao dano mecânico que poderia ser provocado por aterros em resíduos de condição de demolição. Então, como eu comentei, os valores de EQS similares observados em aterros convencionais. Então, como comentários finais a essa apresentação, os geossintéticos eles podem prover soluções sustentáveis já quando são usados com materiais de aterro convencionais. Então, o benefício para o meio ambiente pode ser maior ainda quando eles viabilizam o uso de resíduos ou de solos marginais, solos que não seriam usados normalmente, ou materiais que não seriam usados normalmente em obras geotécnicas. Resíduos e materiais alternativos, obviamente, devem apresentar propriedades mínimas requeridas, né, para funcionarem também nessa solução. E os geossintéticos associados a resíduos de condições de demolição e a rejeitos de mineração são particularmente interessantes. Por quê? Porque são rejeitos e resíduos que são gerados em grande quantidade, certo? Então, quando a gente dá uma boa utilização para esses materiais, isso economiza um espaço que seria ocupado por aterros sanitários e também minimiza ou reduz danos ambientais no caso de exposição
clandestina desses resíduos por rejeitos. Eu queria novamente agradecer a IGS Brasil pelo convite para fazer essa apresentação, ao FDI, que permitiu que eu usasse alguns dos slides que eu já tinha apresentado uma apresentação para ele há 2 anos atrás, a Universidade de Brasília, estudantes e empresas que participaram das pesquisas e pelas contribuições. Então, muito obrigado pela atenção. Oi, pessoal, boa noite. Oi, professor, muito obrigada pela sua palestra. Foi ótimo de assistir, como sempre. Eu sou uma fã, então é complicado. Mas eu queria começar aqui lendo algumas perguntas que a gente teve no chat hoje. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, continuem mandando que eu estou lendo aqui, tá? Então, a primeira, professor, existe alguma relação entre o tamanho do grão do solo e o tamanho da abertura da geogrelha que faça a geogrelha ser mais efetiva? Sim, boa pergunta. Existe sim. Em relação ao D50, existem dados, ensaios que foram feitos, por exemplo, no caso de pavimentos ferroviários, estradas não pavimentadas também, e são dados mais para materiais com granometria tendendo a uniforme, como silastro ferroviário, alguns aterros uniformes também em estradas não pavimentadas. Existe sim uma relação ótima aí de tamanho da abertura e uma faixa ótima, não seria assim um valor ótimo, uma faixa em que se essa relação, tamanho da abertura sobre tamanho do grão, aí alguns autores exprimem isso em tamanho da abertura sobre o tamanho, sobre o D50 do material ou sobre o D85, aí depende do D máximo, então, depende do autor, mas aí existem faixas em que o desempenho da geogrelha seria magnificado, seria melhor. Então de D50, se eu lembro bem, está na faixa de 1,3 a 2,5. Então, se a abertura da geogrelha está nessa faixa, 1,3 a 2,5, peso do diâmetro D50 do aterro, isso tenderia a ela ser mais eficiente como elemento de reforço. Acaba tendo aquela interação entre o grão do solo na abertura, né, professor? Que dá aquela travada na geogrelha, né? Um imbricamento, assim, melhor. Né? Eu tenho uma segunda pergunta aqui, professor, que eles falaram aqui sobre o caso da Ferrovia Vitória-Minas, quando o senhor apresentou os aterros experimentais do sublastro de material alternativo reforçado com geogrelha, aquele que tinha o reforço no topo, embaixo, e tinha o sem o reforço, né? Uhum. Então, o que deu para entender foi que sem o reforço, o recalque do material alternativo não diminuiu tanto quando comparado com o convencional, e a posição do reforço pareceu não fazer muita diferença. Você tem algum comentário mais específico sobre o que você sugeriria sobre a localização desse reforço? Sim. No caso, realmente, eu lembro, não teve grande diferença na posição do reforço. Ensaios em laboratório acho que depende muito do que está abaixo do sublastro também, né? Se o sublastro é compressível demais, talvez a posição do reforço abaixo do sublastro seja mais conveniente. Mas aí o reforço estaria funcionando mais como um reforço de pavimento inteiro. Ali, no caso, acima, você teoricamente reforçando um pouco mais o que está acima da geogrelha, né? o próprio lastro, mas não houve realmente diferença. Agora, a seção com o sublastro alternativo, ela recalcou bem mais do que as seções com o sublastro alternativo sem reforço. Né? Ela recalcou bem mais do que as outras seções. E as seções reforçadas com o sublastro alternativo, elas compararam basicamente o mesmo tipo de desempenho que a seção com sublastro convencional. Né? Que esse era o objetivo, para saber se poderia economizar no material de sublastro convencional usando um material alternativo, e regime de mineração é o que eles têm de sobra. Né? Então, a ideia também é exatamente usar esse resíduo de mineração nesse sublastro. Verdade, professor. Talvez a única vantagem seria sobre o que o senhor tinha comentado sobre a quebra de grãos, né? Que o reforço Também, acaba ajudando. O que também tem sido observado em ensaios em laboratório, ensaios de grandes discussões. Tem 2 teses aqui
ou mais aqui no UNB, em que o pessoal também observou isso, os alunos observaram isso, né? Fazendo granometria antes e depois do ensaio, observaram que esse enrijecimento, digamos assim, que o reforço promove no pavimento, ele, talvez por reduzir a mobilidade dos grãos, um grão em contato com o outro, atritando menos, talvez, ou se movendo menos relativamente um grão em relação ao outro, acaba reduzindo a quebra de grãos. E isso também, no caso de estradas não pavimentadas, ou principalmente ferrovias, isso pode ter uma repercussão econômica importante, né, para você poder economizar na manutenção. Manutenção. Correto. Professora, a gente tem mais uma aqui. Eles estão falando aqui que o rejeito de minério possui uma grande concentração de finos e superfinos. E aí o senhor acabou de comentar, né, sobre o uso do rejeito de minério. Baseado nisso, qual que seria a limitação do uso desse rejeito de minério com os geossintéticos, talvez não geogrelha? Uhum. Não, isso é digamos assim, isso vai ao encontro de um debate, por exemplo, na utilização de solos finos, por exemplo, estruturas de contenção. Existem estruturas de contenção, né, como a que eu mostrei aqui, que era com rejeito, né? Ela tinha 40% de fino. Né? Quando você passa de 30% de fino, a tendência é os materiais mais graúdos estarem imersos na matriz de fino. Então, o que vai controlar o desempenho do aterro vai ser a parcela de fino, não a parcela mais graúda. Né? Então, quer dizer, o problema de ter finos no caso desses estruturas de contenção que tem funcionado muito bem, acho que eu conheço pelo menos, com percentagem grande de fino nessa faixa, 30%, 40%, é porque esses solos com esses finos que foram utilizados não são plásticos, são de baixa plasticidade. Né? Então, ou seja, você pode eventualmente até utilizar solos finos, e isso valeria, na minha opinião, para rejeito também, desde que esses solos tenham baixa plasticidade e que você tenha um sistema de drenagem eficiente, certo? O fino a lentidão de separação das pauropressões. E pauropressão não é amiga de estabilidade de nenhuma obra geotécnica. Né? Então, numa estrutura de contenção, numa obra de solo reforçado em que se pense utilizar solo fino, teria que ter pelo menos esses dois requisitos: o material não ser plástico, né, de baixa plasticidade, e a obra tem um sistema de drenagem ou até de barreira para evitar que a água entre, e aí a membrana pode funcionar para isso, para resolver o problema aí das pauropressões. O problema é quando o pessoal quer usar argilas de plasticidade elevada, que são muito deformadas, tem problema de deformações de longo prazo, dissipação de pauropressões é complicada, e aí a obra vai sofrer deformações e problemas sérios. Vira bem mais complexo, né, professor? Mudando um pouquinho de assunto aqui, o pessoal começou a falar um pouquinho sobre geocélula. Eu tive uma pergunta aqui no início da palestra, perguntando se a geocélula é aquela que o exército americano desenvolveu, e eu queria só fazer um comentáriozinho que sim, pessoal, então é isso, tá? É aquela tecnologia que foi desenvolvida pelo exército em 1970, e na verdade ela foi desenvolvida pela Presto Products, o exército só financiou, né? Não vamos esquecer que é a nossa indústria que desenvolve. E aí a pergunta que eu tive aqui, professor, foi se no pavimento, como o carregamento é dinâmico, será que não seria mais adequado, então, o uso de um geossintético tridimensional como a geocélula, ao invés de usar as geogrelhas? Olha, eu acho que é um problema de custo-benefício. As geocélulas tendem a ser, elas são mais caras do que, por exemplo, uma geogrelha. Né? Então, é saber, funciona, qual é a solução mais econômica? Entendeu? O que às vezes o pessoal não avalia, no caso de estradas não pavimentadas, isso é bem típico, é o comportamento ou o benefício a longo prazo. Certo? O pessoal, já, quando compara custo, compara o custo imediato, final da construção. Mas, às vezes, o pessoal não está considerando aqueles benefícios, tipo menor manutenção,
a economia, né, por exemplo, nos custos de manutenção da obra, seja uma ferrovia, uma estrada não pavimentada, um pavimento rodoviário. Né? Então, é o caso de se avaliar isso, ou seja, a geocélula é mais cara do que a geodeira. As duas dão o mesmo benefício a curto, médio e longo prazo? Bom, a solução natural seria escolher a geodeira. Agora, a geocélula dá um benefício maior, né? Embora ela seja um pouco mais cara, mas essa diferença de custo se dissipa ao longo do tempo, né? E aí, reduzindo o número de manutenção, ela acaba, no final, provendo uma solução mais economicamente interessante, aí eu usei a geocélula. Teve um estudo na MD que o aluno fez exatamente isso. Ele fez estrada não pavimentada com geogreira e com geotexto tecido. Certo? E ele comparou, pegando custos típicos de manutenção desse tipo de obra, estrada não pavimentada, e o ensaio que ele fazia, ele incluía a manutenção da superfície. Né? Quando chegava na hora de fazer a manutenção, ele fazia a manutenção do pavimento, da superfície da estrada, e voltava a carregar. Então, ele conseguiu fazer essas contas. Então, a solução com geogreira era mais cara, inicialmente, do que a com geotexto e tipo tecido. Mas, como eu precisaria de um número menor de manutenções, depois, se não me engano, da segunda ou terceira manutenção, estava no pavimentado, tem geral manutenção mais frequente, né? A geogreira já começava a ser mais vantajosa do que o geotexto. Então, tem que levar em conta esse tipo de coisa, custo-benefício. É isso aí. Pessoal, eu já não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat, então, professor, eu queria agradecer de novo o seu tempo aqui com a gente, e eu queria passar a palavra, então, para o Gregório Araújo, nosso vice-presidente da IGS, para poder fazer o nosso fechamento do webinar. Obrigado, Júlio. Então, finalizando, gente, eu queria agradecer ao professor Enio, né, pelo seu tempo e disponibilidade. Gente, para mim travou aqui. Vocês me escutam? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Que estranho. Bom, voltei. Ok, obrigado. Queria agradecer, então, voltando, né, ao professor Enio, pelo seu tempo e disponibilidade. Queria também agradecer a Juliana pela excelente moderação. Queria agradecer aos nossos sócios, também aos nossos patrocinadores, que ajudam a associação ser o que é. E convidar a quem tem interesse na área de geossintéticos, né, a virar sócio da nossa querida IGS Brasil. E com isso, gente, eu finalizo, né, o nosso webinar. Também queria, antes de finalizar, apenas agradecer também, não posso esquecer de agradecer a Geotecnia Brasil pela disponibilidade de tempo e disponibilização do espaço. Tá? Muito obrigado a todo mundo, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.